Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Como vocês devem ter percebido, a meta da disciplina, né, a intenção da disciplina, é que a gente possa passar por alguns estilos artísticos, né, obviamente os estilos mais visuais e de comunicação de linguagem visual, e que a gente tenha algum tipo de entendimento sobre alguns desses estilos, compreender um pouco dessa leitura que é feita, é, a linguagem desse estilo artístico, né, dessa veia artística, vamos dizer assim. E aí a gente começou um pouco com designer gráfico, né, até a gente vai ver alguns pontos, não mais agora sobre designer gráfico, mas de algumas outras demandas. E na aula de hoje, estava programado para a disciplina a gente falar um pouquinho sobre ilustração. Ilustração é um campo que não é tão eu acho, na minha opinião, acredito que hoje ainda não seja algo tão forte em arte mídia. Acho que o curso, na sua grade, originalmente falando, não pensou tanto em acolher as pessoas que têm uma afinidade maior com a área, né, com esse campo artístico. E aí, como vocês bem sabem, também a gente não tem. O curso não tem a intenção, obviamente, de formar artistas em cada área, embora quem ingressou no curso, cada pessoa meio que tem alguma afinidade ou algum tipo de expertise em alguma área e acaba desenvolvendo isso também durante o curso, pelo contato que tem com outras pessoas, ou com alguma disciplina, ou com algum professor. Com a ilustração é um pouco diferente, né? Como eu falei, o curso acho que não pensou em acolher muito desse campo, até porque a ilustração como forma de mercado, ela foi acontecendo, pelo menos para a nossa região, de uma forma bem mais recente, e a ilustração como um todo, ela foi ganhar força há não muito tempo também, assim como alguns estilos como animação e tudo mais. A ilustração ela não foi considerada arte durante muito tempo, ela só foi começar a ser vista, né? Por exemplo, nos quadrinhos ela só foi começar a ser vista a partir de um autor chamado Will Eisner, um autor que inclusive é um dos teóricos que a gente aborda na disciplina. E aí, essa área ela acaba sendo um pouco explorada. Eu vim trazer um pouco de uma conversa, hoje um formato um pouco diferente da aula. Eu pensei em montar uma aula voltada muito mais para a parte histórica, mas a gente já vem numa sequência repetitiva de fazer isso, de trazer um pouco da história disso, um pouco daquilo, tudo começou nas cavernas e não sei o quê. E aí, eu acho que isso fica um pouco saturado. Eu montei o material e trouxe para a gente conversar um pouco. São materiais dos meus próprios trabalhos, assim, do meu percurso, tanto pela academia, ao que tange a área da ilustração, como também ao que, que perpassa pelo mercado quando eu pude atuar como ilustrador em alguns momentos. Como eu já falei para vocês desde o início, eu não trabalho só com ilustração. Há pessoas no mercado que trabalham só com ilustração e isso é fantástico, assim, viver só de ilustração é algo muito fantástico, admiro muito. Tem ilustradores que realmente são muito bem remunerados. É, a nossa a nossa região, essa biosfera que a gente tem aqui, ela é um pouco mais restrita porque o trabalho de ilustrador, ele é um trabalho que ainda está sendo acolhido pelo mercado, compreendido, né, ainda e valorizado aos pouquinhos, ainda é algo mais pontual mesmo. Então, a minha intenção hoje era poder mostrar que a ilustração ela é um campo muito vasto, né, que a gente pode trabalhar com muitas coisas e que mesmo que vocês ou alguns de vocês não tenham nenhuma afinidade com ilustração, com dizer assim, eu não tenho talvez algum tipo hoje algum tipo de habilidade para desenvolver ilustração, é importante que a gente conheça essa área que é tão vasta e que ela abrange muitas outras áreas e como diretores de arte mídia, mesmo que a gente não execute aquilo, a gente dirigir aquilo que é a nossa grande missão é algo muito salutar, porque aí você vai ter uma propriedade maior sobre aquilo, vai conseguir manejar um pouco mais aquilo de uma forma mais interessante, vamos assim dizer. Então, eu lembro que alguns autores, alguns teóricos diziam que a ilustração ela é o desenho em si, ela perpassa por muitos campos, né, de conhecimento. Então, é como se tudo que a gente que tem ao nosso redor dependesse de um desenho. A mobília da casa de vocês, a casa de vocês foi desenhada por alguém, a mobília foi desenhada por alguém,
Os utensílios da casa foi alguém que desenhou, provavelmente algum designer de produto. É, a rua que vocês moram foi projetada e desenhada e tudo mais. Enfim, a roupa que a gente usa, enfim, a ilustração, o desenho, ele está em muitos campos, de forma muito abrangente, vamos dizer assim. E aí cabe à pessoa que tem a habilidade maior sobre aquilo se enxergar em cada campo desse, né, e se aplicar em cada campo desse. E é bem interessante isso. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco desses trabalhos, como eu tinha dito. Né? E aí vocês quiserem contribuir, comentar algo, trazer algum acréscimo para isso, eu trouxe muito mais dos meus processos para compartilhar com vocês. Parece um pouco egocêntrico assim, mas eu acho que eu queria partir disso, a partir das experiências que eu vivi, e aí fica mais fácil de falar sobre isso, poder compartilhar com vocês, e aí, obviamente, terem as dúvidas levantadas por vocês, o diálogo levantado por vocês também. Deixa eu só abrir aqui. Vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Aham. Pronto. Esse material eu reajustei, eu tinha produzido para uma palestra lá em Artimídia também. E aí eu falo muito sobre quadrinhos e ilustração, que foram alguns campos pelos quais eu passei no meu trajeto profissional. E aí é dessa contribuição que eu queria trazer hoje para a aula, para a gente poder discutir um pouquinho, de repente vocês trazerem algum acréscimo, como eu falei. O meu trabalho, como eu falei, ele originalmente ele é muito voltado para a área do designer gráfico, né? Eu falei isso para vocês. Desde antes de Artimídia, eu já impulsionava pelo designer gráfico, trabalhei em agência de publicidade, e eu trabalho com designer gráfico até hoje. E aí, enfim, na área de design gráfico você tem muitos campos e você vai abrangendo muitas categorias das coisas. E uma delas é a criação de marcas e tudo mais. Eu não sei se vocês conhecem essa marca, que é a Maria Fita, que é a marca da produtora de Natan, né, que é o coordenador do curso. Ele já tinha uma marca para a produtora, mas ele requereu uma outra identidade visual, uma nova identidade visual. Durante esse período da pandemia ainda, acho que entre 2020 e 2021, ele me procurou e pediu que a gente elaborasse algo diferente, porque ele realmente precisava de algo diferente. E aí aqui embaixo a gente tem mais ou menos, né, como era uma marca que era muito mais voltada para... Tinha uma imagem, tinha uma parte mais iconográfica, que era essa parte de um passarinho, que é a Maria Fita. A Maria Fita é um passarinho. É, e ela representasse um pouco, e tem todo o sentido para a marca deles, os elementos mais voltados para a parte estética, assim, mais, como é que se diz? Geométrica, né? São representações do processo de vídeo mesmo, nessa coisa do mais digital, que é o play, o pause, o retornar e o adiantar. São elementos que a gente trouxe para representar isso também. E aqui embaixo foram alguns esboços já do processo de construção, que eu fui mostrando para Natan aos pouquinhos e tudo mais, para ver como ele acolhia isso e como ficaria no final. E aí o desenho foi muito salutar para mim, foi muito importante para esse processo, para ajudar a representar as ideias e a construção do processo do que eles, como não é só o Natan, né, que faz parte da produtora, mas as pessoas que estavam envolvidas desejavam que fosse, vamos dizer assim. Aqui foi um outro trabalho que eu fiz ainda na época do curso, né? Acho por volta de 2009, 2010 mais ou menos, tanto que o estilo é bem mais precário, vamos dizer assim, mas foi uma ilustração para livro infantil. E a ilustração, ela acho que ela tem as muitas nuances, como eu falei, né? Como eu mostrei lá antes, ela dentro do trabalho como designer gráfico, você pode sim ter um recurso de ilustração. A gente teve uma representação muito boa disso, né? Quando a Tamires, ela, no projeto das capas de livros, ela traz a própria contribuição dela com o desenho, né? Que é o artifício de que ela dispõe também. Né? Mas como designer, você não necessariamente tem a obrigação de ser ilustrador. Você pode trabalhar com seus projetos sem necessariamente ser ilustrador e aí, claro, desenvolver isso aquilo muito bem também. Mas aqui eu fui chamado exclusivamente para fazer ilustração
para um livro infantil, né? Se chamava Um Dia de Chuva, o nome desse livro. Contava a história de dois meninos, um que morava em Londrina, que é a cidade que tem o maior índice pluviométrico do Brasil, a cidade que mais chove, e como essa criança lidava com esse processo de muita chuva e tudo mais. E um menino que morava em Cabaceiras, que é a cidade que tem o menor índice pluviométrico do Brasil, e como esse menino lidava com o processo da chuva, como é que era isso na realidade dele. E é claro que, como eu falei aqui, foi uma época bem mais antiga e eu tinha um domínio muito menor sobre muitas ferramentas e tudo mais, mas é um desenho que foi feito manualmente, são desenhos que foram feitos manualmente e colorizados lá no Photoshop, com textura, essas coisas do tipo. Mas são coisas mais precárias. Aqui são projetos que foram autorais, foram projetos meus mesmo. Eles são vetoriais, são artes vetoriais. E aí levaram um longo tempo, mas faziam parte do meu processo criativo também como designer e como ilustrador, né? Eu quis lançar eles para alguns produtos, por exemplo, né? Na época a gente tinha um site que abriu uma espécie de concurso de camisetas, né? Para ilustrações para camisetas chamado Camiseteria aqui no Brasil, e lá fora nos Estados Unidos tinha um site chamado Threadless, que era um site também parecido com isso, que tinha uma espécie de um concurso de camisas, de estampas de camisas, e você criava ilustrações e punha nessas camisas para ver se quem era aprovado conseguia circular e ser comercializado, vamos dizer assim. E aí eu desenvolvi um processo criativo meu mesmo, assim, de conceber tudo isso e querer fazer coisas interessantes. E aí isso foi ainda durante o curso de Artmedia também, né, quando, enfim, eu tinha amor por algumas coisas, que claramente ainda tem, obviamente, mas aí tem muito do estilo steampunk, não sei se vocês já ouviram falar no steampunk, que é um estilo visual que é empregado em alguns filmes, em alguns jogos, ilustração também, mas eu quis trazer um pouco dessa realidade para dentro desses processos de ilustração dessa época, vamos assim dizer. Tu produziu as três, tipo, juntas, ou tipo, tu fez uma e aí, tipo, depois de um tempo foi fazendo outras, assim? Não, elas foram feitas em tempos diferentes, bem distintas mesmo. As duas primeiras acho que foram um pouco mais próximas, mas essa última, que foi a mais complexa, como não era um trabalho comercial, eu era estudante, enfim, aquela coisa toda e tudo mais, eu levei quase um ano para ela ser concluída. Lembrando que, assim, para essas imagens, o processo era desenhar tudo em papel, pensar naquilo, né? Na época, eu brinco muito assim, que meu processo criativo era dentro de um ônibus. Quando eu pegava o ônibus voltando da faculdade, eu pensava muito em como fazer as coisas e o que é que eu podia encaixar, e pesquisava muito na internet. Muita referência, porque obviamente eu não ia encontrar uma ilustração que era do jeito que eu queria, eu não ia copiar algo, mas por exemplo, cada elemento que tinha nas ilustrações era um espaço para pesquisar. Sei lá, no primeiro desenho você tem relógios, então eu ia pesquisar relógios, ia pesquisar ampulhetas, pesquisar pássaros e por aí vai, porque era uma construção para mim. E aí eu ia juntando na cabeça tudo aquilo para poder produzir no final alguma coisa imagética que me agradasse. E aí, claro, como eu falei, eu rascunhava muito no papel, muito, muito, ainda é assim para mim hoje essas coisas, rascunhava muito no papel, e aí só a posteriori que eu ia começando a vetorizar isso, levava para o computador e refazendo todo o desenho em formato vetorial. Nessa época eu não pensava nas cores ainda para os desenhos, mas quando ia para o computador, o processo das cores é quando entravam realmente cena. E aí tem um detalhe que eu acho que, não sei se eu já falei para vocês, eu sou daltônico, eu não enxergo as cores exatamente como todo mundo enxerga, né? É meio que uma certa deficiência, vamos dizer assim. O daltonismo faz com que você confunda algumas cores, então, por exemplo, verde e marrom são muito escuros, ou verde muito, são cores que para mim soam muito parecidas, ou então amarelo muito claro e um verde muito claro. O daltonismo ele se distribui em três gamas, né? Que tipo no RGB, ou você tem um daltonismo pro vermelho, ou pro azul, ou pro verde. E aí é o meu daltonismo, que acho que também é mais ou menos leve, ele é voltado mais para a área do verde, e aí me faz confundir as cores voltadas para o verde. Então eu tento levar a menos cor possível para os desenhos, né? Quando eu faço meus desenhos, a limitar um pouco a gama de cor, para não correr o risco de cometer certas gafes e certos erros, como já aconteceu em ilustrações que eu fiz e foram para o meio mais externo, vamos assim dizer.
Mas o fato é que não é que eu não consiga, que seja debilitado de mexer em cores, que eu consigo fazer isso. Os computadores, né, os softwares hoje ajudam muito a manejar esse processo, porque eu consigo identificar as cores por lá melhor e de forma mais assertiva também. Mas tem muito disso. Aqui também, esse primeiro também foi um dos primeiros ilustrações nesse estilo, como eu tinha mostrado. Também foi para os mesmos cunhos, como eu falei. E foi um desenho também que eu fiz no período de férias. Eu queria muito desenhar para mandar para esses projetos e aí eu criei algo assim. Esse outro é uma ilustração também digital, que hoje é muito comum para muita gente. A ilustração digital, ela abre uma gama muito grande de possibilidades. Elas conseguem emular também técnicas que parecem ser feitas manualmente, assim, não digitalmente. Então, a gente tem uma gama de software e de recurso técnico para que isso aconteça. Embora eu ainda valorize muito mais a ilustração manual, acho muito mais bonita e tem uma riqueza muito grande, né? Muitos artistas trabalham muito mais hoje com as ferramentas digitais e eles conseguem representar muitas coisas através de ferramentas digitais. Esse aqui foi uma commission, como a gente chama, que é uma encomenda de um casal que, enfim, fazia aniversário e aí eu fiz em pintura digital. Não é algo que eu curta muito, assim, mas, enfim, para a época foi coisa que funcionou para eles, assim, ser feito no Photoshop. Esse resume muito bem os estilos de trabalho que eu carrego hoje, assim, eu gosto de mesclar um pouco do estilo digital com o manual, então eu faço desenhos manualmente e aqui ele não deixa de existir, o desenho manual, ele continua existindo e eu vou aprimorando os detalhes através de ferramentas digitais também. Vocês vão ver, como eu falei, muita gente que vai construir de forma muito peculiar, cada um vai ter seu estilo, não tem a ilustração, como é um campo artístico, ele não tem uma regra específica, embora tenha formatos de mercado que funcionem melhor, a ilustração ela não tem uma regra específica, né? Cada ilustrador ele vai fazer seu caminho e vai construir seu processo da forma que ele achar melhor. Tem gente que vai fazer tudo manualmente, tem gente que vai fazer tudo digitalmente, tem gente que vai mesclar os dois estilos e enfim, tem gente que vai usar diversos recursos completamente. Tem gente que vai usar recorte, né? Pegar elementos e compor cenas através de recortes, vamos dizer assim. Enfim, a posteriori eu posso mostrar de forma mais ampla estilos de ilustração diferentes, né? Que vão estar fora do meu escopo, obviamente, mas que como artistas distintos trabalham com coisas distintas, né? Então, esse desenho ele é mais manual, é de um estilo de gráfico que eu gosto muito de fazer, né, manualmente falando, vamos dizer assim. E aí eu gosto de encerrar esse processo no digital, que é quando eu complemento os elementos e trago outros recursos para que isso ganhe um pouco mais de força e se complemente de forma muito melhor. Mas esse também foi um projeto para mim, né? E é importante a gente, como artista, eu falo para vocês, a gente, seja de qual área vocês forem, né? O mercado ele engessa muito a gente. Ele vai arrastar você para um lugar. Se você é bom em fotografia em uma coisa, sei lá, tipo, quando eu me formar, eu vou ser bom em fotografia de casamento. E aí o mercado vai sugar você como fotógrafo de casamento, sem permitir muito que você vá para outro lado. Eu sou da área de vídeo e publicitário, ou sei lá, de cinema, e eu tenho um estilo que é mais ou menos assim. E aí o mercado vai começar a absorver você naquela área. E aí, se você não tiver projetos paralelos, né, os seus projetos, das suas ideias, você não vai poder experimentar coisas novas. O mercado geralmente não vai deixar que você experimente coisas novas, mas ele vai engessar muito você naquilo que você já tem, naquilo que você já apresenta. E aí tem projetos autorais, projetos seus, encabeçados, né, pelas suas ideias, nutridos pelas suas próprias ideias e suas experiências novas, né, experienciar coisas novas, possibilita que você vá testando essas coisas, obviamente, e mostre para um público depois coisas novas que você testou. Isso é muito, assim, é algo essencial para a gente, assim, para a gente que cria, que lida com criação, que gera algum tipo de conteúdo visual ou não visual, não sei. É fundamental que a gente mantenha um espaço da nossa existência como artista
para experimento, né? Que a gente não se torne mecanicamente algo funcional para o mercado só, mas que a gente continue se mantendo como alguém que abastece as próprias ideias e coisas novas o tempo todo. E aí eu sempre gostei de experienciar coisas novas, não só em termos de técnica, né? Claro que tem as limitações, eu não experimentei tudo em ilustração, e acho que vai ser impossível de fazer isso numa vida só, porque a gente tem muitos estilos diferentes, muitas técnicas diferentes, né? E obviamente complexidades bem distintas com relação a isso. Mas aí eu com o tempo e com coisas que foram aparecendo, eu fui experienciando outras coisas. Teve uma época da minha vida, uns, sei lá, 7 anos atrás, que eu inventei de abrir uma marca, de criar uma marca de roupa, de camisas, né? T-shirts mesmo. E aí eu disse, eu vou usar ilustrações de frases de coisas que eu gosto, vou criar ilustrações para frases de coisas que eu gosto. E aí, numa época, era até um exercício criativo muito legal para mim e alguns amigos que se envolveram na época. Mas durou um curto período de tempo, acho que eu acabei abandonando o projeto antes de que ele virasse algo, né, se tornasse algo, mas foi uma experiência super prazerosa. Eu já não fazia mais arte mídia, eu estava um pouco no mercado, mas eu estava em outra universidade, eu estava fazendo arquitetura e urbanismo na época, mas aí eu quis manter viva essa chama que era a ilustração ainda na minha vida, né, que eu mantenho até hoje, na verdade, e aí eu criei esse projeto para mim também, para ir junto com alguns amigos. E aí você vê, essas ilustrações elas são mais digitais, mas como eu falei, o processo ainda se mantém. Eu rascunhei elas manualmente, pensei, né, tanto da Frida, como dos Beatles, como do Pequeno Príncipe, criando as nossas próprias versões para isso, né, trazendo seus próprios elementos, enfim. Mas eram para ser coisas bem mais simples mesmo, porque até um conceito de alguns autores é que a simplicidade na imagem, na ilustração, quanto mais simples elas forem, mais elas conseguem abarcar um público maior e as pessoas conseguem se identificar com aquilo de uma forma mais pontual. Né? Quando a ilustração é mais complexa e mais, né, mais específica, assim, ela tende a distanciar um pouco o público e atingir apenas alguns, mas, né, sobretudo com relação a personagens, isso é muito mais forte. Então, a ideia era trazer ilustrações mais carismáticas, né, desenhos mais carismáticos, com um caráter um pouco mais infantil, mas que ele pudesse abarcar um público maior, de idades diferentes, mas que tivesse um impacto mais efetivo na simplicidade de como eles eram. Esse aqui foi um outro projeto, né? Esse era um projeto comercial mesmo, e isso aqui eram adesivos para uma espécie de mural. Foi um processo gostoso de fazer, porque era um cliente que eu tenho, na verdade, ainda. Eles têm uma empresa, né, chamada Blive, hoje não existe mais em Campinas, eles encerraram o processo aqui, eles vão funcionar apenas virtualmente, mas era uma espécie de assessoria para estudos de vestibular para medicina, coisa do tipo assim. E aí eles tinham todo um background, todo vamos dizer assim, um modus operandi bem diferente, bem jovial, desde o dono da empresa, as pessoas que trabalhavam lá, tinha uma coisa bem mais, não era tipo colégio de freira, era uma coisa bem mais descontraída e muito jovial de fato, porque era de fato um público mais jovem. Eu me imergi muito nesse clima. Claro que esse não foi o único trabalho que eu fiz para eles, né? Estou pontuando aqui um trabalho dentro do meio de um processo muito longo de outros trabalhos que eu já havia feito na área de design. Mas, tipo, eu já estava um pouco inteirado de como eles funcionavam e já tinha respirado um pouco do ambiente de onde eles viviam na época. E convivido com alguns jovens que faziam parte do meio lá e como era o dia a dia deles, assim, porque eles realmente moravam dentro de um cursinho, passavam o dia inteiro dentro de um cursinho e só não dormiam lá, mas eles tinham o dia inteiro lá e interagiam muito dessa forma. E aí eles me incumbiram de fazer uma ilustração para virar um mural. Aí eu fiz esse trabalho com caneta hidrocor mesmo, assim, é tudo feito com caneta hidrocor. Quer dizer, o desenho, o traço, tudo feito em caneta hidrocor, foi uma coisa meio nova para mim. Eu vetorizei tudo, assim, uma vetorização automática e depois eu colori tudo nas cores referentes à empresa, obviamente, porque eles tinham um padrão de cor para isso. Aqui foi um outro projeto, também muito vetorial, né, como vocês veem, mas foi um projeto que eu fiz durante o curso de Arte Mídia. Um amigo meu, ele teve uma aprovação dentro de um edital a nível estadual, e esse edital ele dizia que o edital, como ele escreveu, o projeto era
retratar, criar cartões postais, né, e retratar artistas locais da cidade. Então tinha um palhaço, tinha um músico, tinha, enfim, né, alguns artistas que eram um ator, e aí pessoas mais pontuais, e os cartões postais que ele criava eram com fotografias desses atores, desses personagens, vamos dizer assim, dessas figuras do meio artístico de Campina, em espaços mais culturais da cidade. Então, tipo, fulano ficava na Praça da Bandeira, não sei quem ficava na frente da pirâmide do Parque do Povo, e por aí ia, né, cada um retratando um cenário de Campina e um artista de Campina. E esse material ele vinha dentro de uma caixinha pequenininha, tamanho de um cartão postal, né, com todos os cartões postais dentro dessa caixinha. Eu até tinha uma por aqui, posso mostrar depois. Mas aí essa ilustração foi feita para a caixa, né? Tipo, a caixa que envolvia os cartões, ele pediu que eu fizesse uma ilustração para isso, então eu criei uma ilustração que retratasse de uma forma mais caótica, vamos dizer assim, alguns elementos de Campina, né? Não sei onde é que tá. Aqui, acho que em algum lugar aqui vai ter o... Aqui tem a pirâmide, né, do Parque do Povo, e aí outros elementos culturais que, enfim, faziam parte da rotina desses artistas, literatura, teatro, música, né, aqui também outro músico e tudo mais, e, enfim, essa coisa como um todo. Mas era para fazer uma espécie de... Isso era para parecer uma textura, né? A ideia de uma ilustração muito fechada, cheia de muito elemento, mas era para dar uma ideia de textura. E essa textura, né, envolver essa caixinha para entregar um produto mais interessante, vamos assim dizer. Aqui foi uma ilustração, algumas ilustrações que eu criei para um outro projeto, né, é de cunho religioso, na verdade, e aí foi algo bem mais leve de fazer, porque era um projeto para crianças e basicamente eu fazia as coisas com grafite, do lápis grafite mesmo, e depois fotografava e pintava digitalmente, né, com um estilo bem mais simples mesmo, assim, mas é um estilo que funciona muito para mim até hoje, e que, enfim, experimentando, você vai encontrando a forma como você funciona melhor, vamos assim dizer. Gente, se quiserem que a gente dê uma pausa ou perguntar alguma coisa, fique à vontade. Viu? Esse projeto eu mostrei, né, acho que em uma das disciplinas nesses dias, então você já conhece. Ele também segue o mesmo estilo desse anterior, são desenhos mais manuais e com grafite, e aí depois eles seguem sendo texturizados. São muito simples, como falei. Também era um tipo de trabalho que era feito por um meio que era simples. O dono do escritório de advocacia me chamou para criar um material para divulgar para pessoas, né, que tinham a necessidade de se aposentarem ou que tinham algum tipo de benefício e não sabiam disso. E aí esse material ele ia tanto para apresentações como para algum material impresso, que realmente foi. A ideia era comunicar visualmente de forma muito clara, né, onde cada pessoa tinha algum problema, algum entrave, vamos dizer assim, e como aquilo podia ser beneficiado e os direitos, vamos dizer assim, civis que aquelas pessoas tinham. E aí a gente foi criando tudo isso, pensando e dialogando como é que cada coisa seria, mas a ideia era ter algo realmente muito simples para mostrar e que tivesse uma efetividade na comunicação. Como eu falei, quanto mais simples, talvez às vezes mais fácil das pessoas entenderem aquilo e de repente se identificarem um pouco melhor com aquilo, de alguma maneira. E todos eles estão por aí. Esse aqui foi um outro projeto, né? Esse foi um projeto chamado Livro dos Pássaros. É um projeto que foi o meu projeto final do curso de Arte Mídia, foi quando eu fechei o curso, né? Meu TCC, meu projeto multimídia. Embora a gente não possa, né? Vocês devem ter uma noção disso já. Quando a gente termina o curso, você tem que dirigir um projeto, não tem que executar um projeto em termos de botar a mão na massa, mas dirigir a equipe que vai executar esse projeto. E aí eu pedi na época para o meu orientador, para além de dirigir, ter a possibilidade de poder ilustrar o projeto também, porque era um amor muito grande que eu tinha para aquilo. E aí as pessoas ao redor, elas me ajudaram de outra forma, claro, né? Teve pessoas para fazer o roteiro, eu tinha pensado numa história, mas elas migraram para outro lado. E essas pessoas, elas ajudaram na construção da história e outras questões mesmo do projeto. E eu fiquei incumbido da ilustração e da direção geral.
E aí foi muito legal isso, foi muito legal construir, foi muito, assim, muito puxado, né? Como muita coisa em arte mídia, às vezes eu vejo vocês, quando eu vejo vocês reclamarem, eu me vejo muito na época do curso, porque mesmo no presencial, as coisas aparentemente eram muito pesadas, talvez mais pesadas do que agora, vocês acabam tendo algumas possibilidades e flexibilidades que a gente não tinha naquela época. E aí era muito puxado, foi muito pesado. Eu dormia quase nada durante esse período, né? Porque era realmente muito desgastante. E foi um período que também eu tive que me dedicar muito para isso. Eu tive uma felicidade muito grande nessa época, porque na minha banca do projeto multimídia, eu estava o meu orientador, Natan, que é coordenador do curso hoje, né? Como vocês bem conhecem. Ele estava na minha banca também, e que é uma pessoa muito querida, né, Natan, de muita gente, todo mundo. E tinha outra personagem que foi muito importante para mim, foi uma pessoa que eu conheci pessoalmente. Esse cara se chama Mike Deodato Jr., não sei se vocês conhecem o Mike Deodato. O Mike Deodato, ele é paraibano, mas ele na época desenhava para Marvel Comics, né, a empresa que é detentora dos direitos autorais do Homem-Aranha, dos X-Men, né, dos Vingadores que a gente vê no cinema. Na época que ele veio para minha banca, foi na época que a Marvel estava lançando os maiores filmes, né? Tipo, na época foi no ano que eles estavam lançando, acho que o filme dos Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores. Então, esses personagens se tornaram muito mais eclosivos. E o Mike Deodato, ele tinha um contrato de exclusividade com a Marvel. Ele estava entre os 10 desenhistas, 10 ilustradores que, que tinham um contrato de exclusividade com a Marvel e ele não podia desenhar para nenhuma outra editora na época, a não ser para a Marvel. Ele falava muito que o Hulk que ele desenhou foi o Hulk que foi pro cinema, era o estilo que ele tinha criado e tudo mais. Enfim, mas é um cara que tem uma passagem pelos quadrinhos americanos muito forte. É um cara que é conhecido mundialmente, assim, no mercado de quadrinhos, sobretudo no ramo de heróis. E trabalhou tanto para DC Comics como para Marvel Comics, né? Hoje ele escolheu sair da Marvel há alguns anos atrás. Ele se afastou do mercado mais mainstream e ele escolheu começar a fazer trabalhos mais autorais, que era uma necessidade que ele tinha, ainda nessa época, quando eu falei, quando ele esteve na minha banca de TCC. Mas aí foi um prazer muito grande, porque ele veio para minha banca e conhecê-lo pessoalmente, visitá-lo e ter essa pessoa tão memorável junto de mim foi algo muito forte e muito impactante. Mas enfim, o projeto é esse aqui, né? Essas aqui são as páginas do quadrinho. Na época eu pensei em algo um pouco mais colorido, mas eu não tive tempo assim, de colorir tanto, então as cores vêm muito de texturas e coisas do tipo, né? O estilo gráfico que eu gosto também de representar tudo muito achurado. Esse monte de linha que vocês veem, a gente chama isso de achura, né? E a achura ela é uma forma de representar os meios tons, né? Que nem é preto puro, nem é branco, mas é um meio termo, como se fosse um cinza. E vocês vão ver isso muito em quadrinhos, é muito mais comum no estilo de ilustração. Mas aí a gente tem essa história, né, que foi se construindo assim, e aí tipo, eu tive que resumir um pouco da história, minimizar porque não dava tempo, e aí também a parte de pintura acabou sendo um pouco, vamos dizer assim, resumiu-se a esses tons que vocês estão vendo aí, ficou meio rosa, né, meio um laranja mais claro, porque a gente realmente não tinha mais tempo de fazer. Mas esse foi o estilo gráfico do meu quadrinho. Aqui foi o processo de construção disso, das ilustrações, né, como eram feitas manualmente, eram feitas de folhas muito grandes, era tamanho A3, bem maiores para quando diminuir ficar mais aconchegante de ver, vamos dizer assim. Mas esse era o estilo gráfico que eu estava produzindo na época. Aqui foi a capa, né? A capa do quadrinho quando a gente imprimiu e entregou para o pessoal. E aqui foi alguns anos depois, algum tempo depois, o projeto foi aprovado pelo Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, para que ele fosse impresso e tudo mais, viabilizado. Ele está em processo de reajuste para que isso aconteça. Eu acredito que esse ano eu vou conseguir entregar, né, toda essa demanda que eu tinha projetado há um tempo atrás. E aí, tipo, claro que como eu tive a oportunidade de imprimir e viabilizar comercialmente o quadrinho, a gente juntei com algumas pessoas da equipe que me compunham na época,
e a gente tomou por decisão que seria salutar reconstruir algumas coisas que não ficaram tão boas, que a gente não teve tempo de fazer na época, né, redesenhar e tudo mais, e aí é isso que a gente acabou fazendo. Começou a redesenhar coisas que não estavam no projeto inicial, recontar histórias melhores, enfim, essa coisa toda. Aqui foi um outro projeto, né, foi para um outro meio comercial, né, para você ver como a ilustração ela é muito vasta e ela vai para muitos caminhos diferentes. Eu trabalhei para uma empresa, né, um tempo atrás, quando eu saí da universidade, fui trabalhar na empresa e fui trabalhar com um time que ele trabalhava com tecnologia. E aí a minha capacidade voltada para tecnologia era quase zero, assim, tipo, eu tinha ficado muito tempo imerso dentro de arte e mídia, eu estagiei junto a um setor de comunicação de outra empresa, do Sistema S, mas a minha expertise era muito mais voltada ou para comunicação, né, que era para essa área de meio que publicitária ou enfim de impresso, ou mesmo para publicidade, né assim, para comunicação como todo de institucional ou para um meio mais publicitário. As coisas que eu produzia eram sempre voltadas para isso. E aí eu fui parar no meio de um time que era mais tecnológico, que era voltado para construção de modelos de. Na época era uma equipe que trabalhava com simuladores industriais. Então, por exemplo, imagine que quando eu entrei nesse projeto, eles trabalhavam com, acho que vocês lembram, a gente mostrou isso lá atrás, aquelas impressoras que são gigantes, que tem quase um quarteirão de tamanho. E aí tinha uma empresa aqui em Campina, que era a Filinto, que tinha uma impressora de fotoscopia, não estou lembrado bem como era o nome, que era gigante, que era impressão de embalagens de produtos, vamos dizer assim. Ela imprimia embalagens de produtos. E aí era uma impressora caríssima, uma impressora gigante, que tinha um custo muito alto de produção. E aí a empresa ela cuidava de tentar criar um simulador virtual daquilo, para que as pessoas que estivessem entrando, elas pudessem usar um simulador para entender como funcionava melhor e poder praticar, para quando ela fosse de fato para a máquina, ela ter um desperdício mínimo de material, já que o material era caríssimo e, enfim, tinha todo um processo para isso. E aí, eu me vi nesse meio e aí comecei a incursionar para outras áreas mais tecnológicas, né? Foi quando a gente trabalhou com interface, foi de lá que eu comecei a me debruçar sobre o design de interface, né? E posteriormente trabalhar com UI e UX, não sei se vocês conhecem, mas que é User Experience e User Interface, design de experiência, design de interfaces, né? Tanto para plataformas mobile como desktop. Eu vou criar aqui uma sala de novo, se vocês me permitem, para a gente continuar. Pronto, galera, vocês podem ir para essa outra sala que a gente vai. Falta mais alguém? Eu acho que só o Camilo que tava, o outro que não tá aqui. Ah, pronto. Então vamos lá. Ô, Chato, deixa eu aproveitar que interrompeu. Sim. Quando você fala, duas perguntas, na verdade. Quando você fala que fez no manual e depois foi para o Photoshop e tal, você tira tipo uma foto da folha, escaneia a folha, depois Isso. faz todo o processo lá, não é isso? Isso, exatamente. E pronto. Aí a outra coisa era se, por exemplo, você cria essas imagens, tal. Existe alguma forma jurídica assim? Você registra essas imagens para ninguém copiar depois? Como é que é esse processo assim mais judicial assim? Para você não perder os direitos, né, da imagem? Sim, tem processo de registro, né, de imagem. Confesso para ti que eu nunca fiz,
Porque no meio mais de ilustração e tudo mais, algumas pessoas falam que, por exemplo, se alguém chegar a usar a sua imagem devidamente e tudo mais, e rolar um processo, às vezes o custo que você gasta com um advogado acaba sendo tão oneroso que nem compensa tanto, né? Há quem diga isso. Mas há um processo de registro também para isso. Eu confesso que eu nunca fiz, né, em função dessas questões, porque tinha um custo talvez elevado e talvez não compensassem, às vezes a remuneração por alguns projetos não abriu uma margem tão grande para poder fazer isso, mas há sim uma forma de poder registrar. Quando você tem um projeto, né, quando tem algum projeto, sei lá, por exemplo, um quadrinho ou um projeto como esse aqui, aí você registra o projeto como um todo e aí fica mais fácil de as pessoas não conseguirem usar aquilo, né? E aí, claro que eu acho que também há a forma de quando você tem aquilo dentro de uma plataforma sua ou dentro de alguma outra estrutura, caso alguém chegue a usar, você vai poder argumentar e trazer, né, essa realidade de que você já usava aquilo, já tinha aquilo sendo usado em algum momento. Então, há muito disso. Mas eu acredito que nem todo mundo registre, embora possa processar caso alguém use, né, indevidamente aquela imagem que você está construindo. Então, como eu falei, né, se tiver mais perguntas, pode fazer, viu? Fica à vontade. Inclusive, é até bom porque a gente vai trazendo essa dinâmica também para o negócio. Aqui, como vocês viram, né, sim, como eu vim falando, eu trabalhava para essa empresa e me envolvi com tecnologia, com o pessoal que trabalhava com TI, e isso é muito legal, porque você começa a respirar outras áreas, entender que o mundo vai um pouco mais além do que a gente às vezes tem na universidade, e você pode explorar outros universos daquilo, utilizar aquilo que você tem, aprimorar aquilo que você tem também de alguma forma. Aí esse projeto era para a indústria, para a Coteminas. A Coteminas é uma empresa que trabalha com tecidos. Olha que loucura, assim, tipo, coisa nada a ver. Eu jamais imaginaria fazer na Artemídia que eu ia chegar num lugar como esse. A empresa de tecidos, vocês têm aqui a Coteminas, né? Vocês sabem como tem aqui a Coteminas. Mas essa Coteminas é de uma pessoa. A gente ia para lá, entrava na fábrica, conhecia como eram os processos e tudo mais, entrevistava as pessoas, enfim. E aí a meta era construir uma história em quadrinhos que fosse meio que interativa. As pessoas, aqui é só meio que um manualzinho dizendo o que é que acontecia, mas você ia lendo a história e interagindo, tendo opções dentro daquela história. Para essas interações, elas representavam uma espécie de avaliação. Por exemplo, se dentro do chão de fábrica, o lugar onde essas pessoas estavam, se as pessoas, a partir das respostas que elas iam dando, das interações que elas tinham, denunciavam que existia algum tipo de preconceito, que preconceito era aquele, porque as historinhas que tinham eram feitas a partir das histórias já vividas por pessoas lá dentro, né? Elas narravam as histórias deles e as histórias eram construídas a partir das narrações colhidas lá dentro do chão de fábrica. E a gente criou meio que um quadrinho para isso. Aqui era a parte interna. Não ficou tão legal, porque também foi um processo bem às pressas mesmo. Então não deu para desenhar as coisas muito direito, nem pintar tudo direitinho. Tinha uma equipe mais resumida. Eu não tinha como fazer tudo isso só, claro, em termos de desenho e ilustração, né? Tinha outros profissionais que eram de outras áreas também. E para me ajudar, tinha acho que mais 2 pessoas na parte de desenho e de pintura, mas não funcionou tão legal na época, mas valeu muito por essa possibilidade de você respirar em outro universo e entender que o que você faz vai um pouco além do que você só imagina fazer. Tipo, é um campo mais aberto e mais expansivo do que a gente imagina. Não é tão restrito. Esse aqui foi durante o curso, foi um quadrinho para uma exposição, acho que do Sesc, e junto com outro aluno, com outra pessoa de arte mídia, que já foi professor também lá do curso, a gente se juntou e eram acho que 4 páginas só, eles imprimiram grande para botar no lugar e tudo mais, mas era um desenho todo feito manualmente também. Esse aqui realmente é muito mais manual e feito com lápis de cor. Esse aqui foi um outro projeto que me convidaram quando eu fiz o TCC de arte mídia. Teve um certo escoamento, assim, na época repercutiu um pouco, né, pelo fato de ter convivido ter atraído o nome do Mike Deodato associado ao projeto na época, e ter rolado entrevistas para TV local na época e tudo mais. Então o projeto se tornou um pouco conhecido para algumas pessoas do meio mais criativo, e aí eles me convidaram, um pessoal me convidou para fazer um quadrinho
um quadrinho voltado para o cangaço, que tinha uma história de zumbi, enfim, isso aqui era a capa que eu tinha feito. E aí também eu falo, né, tipo, todo um processo manual, todo um desenho mais feito à mão, e depois eu fiz alguns acabamentos feitos no computador. Mas ele era basicamente feito assim. Aqui são as páginas internas, aí vocês veem que eu sou muito monocromático, né? Em função da margem de risco que eu não quero ter com relação à cor. E aí isso aqui foram as páginas que eu fiz pra época, eles pediram que fosse uma coisa mais... tivesse uma cara realmente mais nordestina e tudo mais. E aí sim eu acabei usando isso. Tem um pouco de textura nas imagens também, mas enfim, o estilo foi mais ou menos esse. Que foram algumas das páginas do quadrinho. Vocês têm mais aqui. Aqui tem um pouco mais. Mas esse foi o estilo. Tu levou quanto tempo mais ou menos pra fazer todo o quadrinho? Esse foram poucas páginas, tinham umas 10 páginas mais ou menos. O processo foi bem lento, porque eu trabalhava em outras coisas na época, eu tinha um emprego na época. Trabalhava para essa empresa, que eu acabei de falar agora há pouco, que a gente trabalha com tecnologia. Então esse não era um trabalho prioritário meu, era um trabalho à parte que eu fazia quando podia. E a gente tinha um prazo maior, vamos dizer assim. E a equipe também que pensou no quadrinho, eles me passavam a diretriz da página, né? Dizia como eles queriam cada página, só que eles não tinham um roteiro todo montado. Tipo, eles não me entregaram todo um roteiro do quadrinho, com tudo que ia ter nas cenas e páginas e tudo mais, que é o que é comum. Eles foram construindo na cabeça, página a página, e mandando pra mim. E era muito ruim, porque, assim, às vezes demorava um pouquinho eles entregarem, também tinha essas demoras, mas eu não tinha uma ideia final de como seria o quadrinho. Porque, assim, vai ser quantas páginas, vai ter, o que é que vai ter na página final, enfim, onde é que vai acabar essa história, eu não tinha essa noção, eu ia caminhando às cegas, o que não é tão legal. Foi um processo meio louco, assim. Mas isso aqui foi pra... Inclusive a equipe era um pessoal da área de jogos aqui de Campina, né? Tem aquele curso de jogos digitais, então era aquela galera mais ou menos de lá, né? O Rodrigo Mota, acho que vocês devem conhecer o Rodrigo Mota, que é o cara professor da área de jogos e professor de desenho, aliás, de design aí da UFCG também. E aí nessa época eu também, né, tive essa possibilidade de construir algumas coisas em jogos, né, como ilustrador. Esse aqui foi um jogo mais simples, na época eu estava lá trabalhando no Senai, no Stênio Lopes, trabalhei por lá um tempo. E aí eles conseguiram um edital na época para fazer um jogo simples. Isso aqui foi um joguinho simples que um dos meninos tinha imaginado, a gente meio que foi construindo. Mas era algo bem simplesinho mesmo. Na época eu não tinha muita noção de interface, da construção de materiais para interface, então as coisas ficavam mais precárias mesmo em termos de construção do processo de interface também, né? A minha coisa era muito mais ilustrar mesmo e era com isso que eu ia caminhando, assim, não tinha muito... Esse aqui foi um outro jogo também que a gente fez lá, nesse jogo acabou, era para outro edital também, então a parte da história que rolou dentro da equipe, a gente pensou numa historinha simples e construiu uma espécie de uma fábrica de bolo, entrega de bolo e tudo mais. E, enfim, esse jogo ainda conseguiu ser todo montado, mas não sei se acabou sendo circulado, acho que não. Mas foi muito legal fazer, a gente fez em um período muito curto de tempo, foi bem prazeroso fazer isso. Eu tive que construir coisas gráficas assim que fossem mais práticas possíveis no processo criativo, que demandasse menos tempo possível de concepção, então todos os desenhos foram bem simples e tiveram que ser pensados de forma mais rápida possível, porque tinha, sei lá, tipo um mês para conceber tudo. Então teve que ser bem corrido mesmo. Aqui é outra coisa que eu acho que o ilustrador também trabalha, né? Sobretudo o pessoal que trabalha com quadrinhos, você vai encontrar muito isso. Aqui no Brasil talvez não tanto, mas no mercado lá fora isso é mais comum, que é o storyboard. O storyboard ele é praticamente uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos, mas ela faz parte da construção do filme, né? Para um filme. Vocês já devem ter visto, ou alguns de vocês já devem conhecer muito bem, mas o storyboard é fazer meio que estrategicamente o pensamento de como seria a fotografia daquela cena, os elementos que tem. E para quando você tem filmes, sobretudo os blockbusters hollywoodianos, isso é um processo de planejamento muito legal, porque ajuda muito a planejar, eles que têm um controle muito maior sobre o filme. E às vezes o filme é muito mais comercial do que artístico, assim, lá em Hollywood eu acho que a coisa é mais ou menos assim.
Então, o storyboard é uma forma de você poder se programar com relação a todas as demandas que vão vir posteriormente do filme, tanto de fotografia como de produção, e, enfim, de cena. Eu lembro que alguém me falou uma vez que o storyboard de Star Wars, ele tinha basicamente George Lucas nos primeiros filmes, né, nos filmes antigos, quando ele estava nas produções, quer dizer, ele marcava ele tinha uma caneta acho que vermelha e um azul, e aí pegava o storyboard, mostrava para todo mundo e dizia assim, ó, o que está marcado de vermelho é o que vai virar CGI, né, computação gráfica, e o que está de azul é o que vai virar realmente coisas feitas, né, montadas, porque também tem esses efeitos que são práticos e são realmente montados, e aí o storyboard ajuda muito nisso. Esse aqui foi para um trabalho de um conhecido meu, que também é de arte mídia, que foi aluno de arte mídia, e que ele hoje, quando terminou o curso, ele foi embora para os Estados Unidos, ele tinha família na Califórnia, e aí ele estudou numa das melhores universidades de cinema do mundo, né, que é a Universidade do Sul da Califórnia. Eles têm cursos voltados para cinema muito bons e muito relevantes, vamos dizer assim. E ele fez mestrado e fez doutorado. E quando ele estava terminando o doutorado, ele fez um curtazinho, um curta em 3D e tudo mais, embora não seja muito a cara dele essas coisas, mas aí ele fez o mestrado e doutorado voltado para a área de animação, mais ou menos incursionando por isso aí. E aí ele acho que foi custeado pela Sony na época, o projeto assim, tipo, experimental, né? Claro, não é um filme, oh meu Deus, é uma coisa mais simples, mas acho que ele recebeu algum tipo de edital, de verba da Sony, ele falou. Só sei que ele me chamou para fazer o storyboard, ele já tinha pensado em tudo, mas o storyboard era como se fosse uma forma de oficializar o registro daquilo que ele tinha montado para apresentar, né, obviamente, ao meio acadêmico. E aí foi isso aqui, é umas cenas do filme, que ele nem corre hoje na internet, mas que ele mostrou para mim e mudou muita coisa. E aqui foram algumas coisas do storyboard que, como eu falei, não tem uma necessidade de ser um desenho tão bem feito, não tem necessidade de ser um desenho tão elaborado, assim, a depender do projeto. Basta representar o que é a ideia que você tem. E aí por isso que eu falo que o desenho é tão importante para muitas áreas, assim, tipo, para quem trabalha em cinema e quer representar, há muitos desenhistas há muitos diretores de cinema que desenham, e nem sempre desenham tão bem, mas o desenho ajuda muito a eles expressarem as ideias do que eles querem para os filmes. Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês têm o hábito de fazer isso, eu acho que é um hábito muito bom, que é de ver os processos, os extras, né, de alguns filmes. Vocês verem aquele filme do o Taxi Driver, que é um clássico, né? Acho que é de Scorsese, se não me engano. E aí você vai ver como eram os storyboards que ele fazia para o filme. Que eram muito, muito simples. Muito, muito simples mesmo. Desenhos bem mais precários, vamos dizer assim. Mas que ajudou muito a construção do filme, porque realmente ele conseguiu expressar o que queria e conseguiu levar aquilo para adiante. Esse foi um projeto mais recente. Foi de uma aluna também de arte mídia, que teve um edital para um documentário aprovado. E ela me chamou para fazer a capa do documentário dela, que é da cidade dela e tudo mais, e aí, tipo, é um cara que chega num bar, que é esse carinha que vocês estão vendo aí, ele chega num bar, e aí nesse bar ele começa a conversar com os locais da cidade, e cada um começa a contar meio que uma história da cidade, e essas histórias são representadas no documentário. Acho que são 5 histórias, se não me engano. E ela me passou uma foto, obviamente, desse cara, né? Eu redesenhei a foto toda, no estilo mais antigo, mais arcaico, vamos dizer assim, considerando eu, com lápis de cor mesmo, fiz todo o desenho e depois mandei para o meio digital, enfim, fiz essa coisa toda para representar esse personagem, que era o personagem central da história, que era o fio condutor de todas as histórias que estavam se passando ali naquele universo. O Eterno Sublime das Incertezas. Esse aqui foi um projeto que me convidaram também. Uns amigos meus abriram uma produtora aqui na Paraíba chamada Vermelho Profundo. E aí, eles, na época, um artista que estava envolvido, que também era amigo nosso, teve que se afastar do projeto por questões pessoais e ele me chamou para integrar o projeto. E aí, as minhas demandas eram algumas coisas mais específicas. Então, aqui é uma coisa voltada mais para concept. Isso aqui são os atores do filme, eles me passaram fotografias e aí eu tinha que fazer uma espécie de uns testes para ver como ficaria a maquiagem dos atores, porque é uma história de terror e tudo mais. E aí eu fui testando
paulatinamente como ficaria. Aqui é o Fernando Teixeira, aquele ator Fernando Teixeira, não sei se vocês conhecem. E pronto, né? Uma parte do processo era isso. Tinha uma cena, é uma série, né? Não é um filme, na verdade, foi pensado originalmente como uma série. Era uma série que foi aprovada no edital, teve 1 milhão, meio milhão, uma coisa do tipo para ser rodada. E ia circular em canais fechados de TV, essa série, e tinha 5 episódios. E aí, como eles tinham uma equipe mais ou menos para isso, eles contrataram atores muito bons, obviamente, pelo menos vejo eu assim. E cada filme, cada episódio da série era de uma época diferente, porque tinha uma linha cronológica, né? Tinham épocas diferentes. Eram desenhadas, ou eram escritas por roteiristas diferentes, cada um era de um roteirista, talvez às vezes repetia de um para outro um roteirista, mas eram roteiros de pessoas de mãos diferentes, vamos dizer assim, e dirigidos por pessoas diferentes. Então cada episódio tinha um diretor e tinha um roteirista que nem sempre era o mesmo do outro episódio. Aqui era um dos episódios onde tinha zumbis, né? E aí também eu fiz a mesma coisa, um exercício que é tipo, pegar uma fotografia. Isso aqui realmente era uma fotografia, e em cima dela trabalhando como é que seria a vestimenta dos personagens e como ficariam as faces dos como é que se diz? Dos zumbis, né? Porque zumbi é um negócio muito batido, todo mundo já fez, já viu em muitas plataformas diferentes. E aí tinha um contexto histórico para isso, que era a época da escravidão, então tipo tinha que associar as roupas mais ou menos a roupas de escravos, o cabelo e tudo mais. Então tipo eu fui testando possibilidades para mostrar para eles, porque isso ia virar a produção de maquiagem dos personagens. É claro que não ficou assim, né? Obviamente, muito trabalho que a gente faz para cinema como ilustrador e como áreas afins assim, eles não necessariamente são executados, mas tudo bem, é muito comum isso. Acho que vocês veem quando vem um grande filme de super-herói, por exemplo, né, tem conceito de trajes muito diferentes para eles, mas nem tudo é aproveitado, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra em São Paulo uma vez de um cara que trabalhou no filme. Ele trabalhou para James Cameron, ele trabalhou em Avatar, ele criou personagens para Avatar. E alguns do filme Avatar, no caso, não do desenho do filme Avatar do James Cameron, e Star Trek, enfim, um monte de coisa. E ele criou, eu acho que vocês assistiram um filme chamado Super 8, que é um filme que tem umas crianças e tem um monstro que aparece, e a gente não vê muito bem o monstro e tudo mais. E ele criou aquele monstro para o filme, o monstro, que é uma figura central do filme. E James Cameron não era o diretor do filme, acho que era o J.J. Abrams, não, o diretor, mas James Cameron estava na produção, então era um cara muito exigente. E aí, tipo, ele mostrou o processo de criação do monstro dele, que ele usava mancha, espelhava as manchas para criar um monstro diferente, fazer uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje no mercado. Depois vocês podem procurar na internet esse monstro Super 8. E aí ele disse que eu fiz 200 propostas do monstro. Tipo, eu fiz 200 desenhos diferentes para poder chegar no momento. E aí eles queriam que disse, você vai explicar todo pedaço do monstro, todo elemento que tiver nele, o que é aquilo, como é que aquilo funciona, tipo, dizer, isso aqui é uma víscera, é não sei o que lá, tudo mais. Então, tipo, ele enlouqueceu para produzir de um filme que é simples, vamos dizer assim, parece simples pra gente, mas teve uma exigência muito grande. Dentro do cinema, a gente tem muitas gamas de trabalho para o ilustrador, né? Desde a parte de concept, a parte do design de personagens, né? Quando é uma animação, até o conceito de cenários, ou roupas, ou elementos, como a gente já falou. A gente vai ver um pouco mais isso em animação, ferramentas de animação, mas é mais ou menos isso. E esse aqui foi um outro elemento do filme, que era um quadro que eles pensaram inicialmente que esse quadro do personagem principal, que era do ator Fernando Teixeira, esse quadro ele tinha que estar em todos os filmes, parece todos os episódios da série, porque hora o ator tá vivo, depois o personagem tá morto, e lá aparece, aquela coisa toda. E esse personagem, e aí eu fiz a primeira versão do quadro, que era essa daqui, digitalmente, claro, eu juntei todo um trabalho de fotografia, de referência do lugar, a casa onde foi gravado o filme, então eu trouxe referências para fazer pintura em cima disso. A primeiro quadro que vocês veem foi a primeira proposta que eu gerei para eles, mas eles acharam que era muito simpático ainda, que como o elemento mais diabólico da série era esse ator, era esse personagem, então ele tinha que ter uma cara muito mais
cruel e ranzinza, que ele realmente era muito cruel. E aí eu dei uma mudada na cor, né, que vocês veem que a paleta fica mais fria, deixa de ser mais quente aqui, mais fervorosa, fica mais fria. E a cabeça do ator, né, ele muda de ângulo para dar uma ideia de soberba e de ser mais ranzinza ainda. Então, tipo, esse quadro ele foi impresso, né, tipo, não foi pintado manualmente, mas foi pintado digitalmente, foi impresso e ficou lá dentro do filme. E aí depois eles transformaram isso tudo no filme, juntaram todos os 5 episódios, virou um filme, e ano passado esse filme conseguiu circular na Amazon Prime. A Amazon pegou o filme para exibição durante um tempo, ficou na Amazon Videos, no caso, né, Prime Video, e hoje não está mais circulando no streaming lá, mas ficou um tempo e foi uma conquista muito saborosa para todo mundo que tinha feito parte, mesmo que o meu trabalho não tenha sido visto assim, ai meu Deus, todo mundo viu meu trabalho lá, mas o seu nome está nos créditos do filme e ter essa visibilidade, esse impacto é muito legal, essa possibilidade. Aqui é um projeto que eu já mostrei para vocês anteriormente, que foi o Para Onde Voam os Pássaros, que foi um projeto de teatro, e, enfim, que foi uma coisa mais recente, que foi um processo de construção muito mais orgânico e baseado se debruçando sobre a peça para poder entender melhor aquilo e poder gerar essas questões todas. E é isso. Encerro por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa para comentar, a gente pode falar um pouquinho sobre, dividir um pouco com vocês. E é isso. Em algum outro momento a gente pode voltar ao tema da ilustração. Eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso, mesmo que muitos de vocês talvez não tenham tanta afinidade com a ilustração ou com esses desdobramentos desse ramo que é a ilustração. É importante conhecer vocês como diretores de arte, para vocês poderem terem ferramentas através de pessoas que possam manejar a ilustração e outros estilos gráficos. E aí, em algum outro momento, a gente pode voltar a esse tema da ilustração, sobretudo para conhecer outros estilos, né? Que há uma gama de estilos muito vasta, e aí, de repente, até vocês podem experimentar algo do tipo também, né? A gente tem ilustradores que trabalham com moda, ilustrador que faz ilustração científica, ilustração botânica, que é desenhar planta, desenhar parte do corpo das pessoas, enfim. E ilustradores mais técnicos, que é pessoas que trabalham para a indústria, fazendo realmente o processo mais técnico para aquilo. E, claro, o pessoal que é voltado para a área mais criativa, vamos dizer assim, que é a área de cinema e editorial e quadrinhos, e, enfim, essa coisa toda, que são universos muito amplos. E aí você vai encontrar realmente uma gama gigante de pessoas trabalhando com muita coisa diferente, e de repente você consegue se identificar um pouco mais, ou por prazer de gostar mais de um estilo, ou por querer realmente dizer assim, eu quero experienciar uma área dessa, parece ser interessante, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito de ilustração, ela desenha um pouquinho, ela é da área de moda e às vezes ela trabalha muito com recorte. Recorte também é um estilo de ilustração, hoje recorte digital, que é você pegar elementos assim, né, já existentes, recortar eles realmente e tentar montar estruturas a partir daquilo. São coisas muito interessantes, mas a gente tem uma gama muito grande, né? Eu mostrei um pouco das coisas que eu faço, mas aí, obviamente, é um universo só, é um mundo muito limitado, é muito pouca coisa, vamos dizer assim, tendo em vista os anos e a amplitude que tem na área de ilustração e como isso é importante para a gente em termos de mercado, vamos dizer assim. Sempre é muito importante isso. Pessoal, eu queria, se alguém não tiver nada assim para falar, não quiser acrescentar alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa do tipo, eu queria, assim, como eu tinha falado no início, a disciplina ela vai pontuar, pelo menos, algumas áreas distintas, né? Hoje eu trouxe a coisa da ilustração e é importante a gente ver um pouco sobre design gráfico, a gente está vendo um pouco sobre ilustração, provavelmente a gente vai passar um pouco sobre fotografia e outros meios também, né? Vai incursionar um pouco sobre isso, adentrar um pouco sobre isso, para ter as nossas produções dentro da disciplina. E aí, eu queria falar com vocês assim, sobre a questão do cronograma, né? Eu estava até perguntando para os meninos que entraram primeiro, né, como é que estava o pré-carnaval de vocês, porque acho que na segunda-feira a gente não tem aula, a gente só vai ter aula na quarta-feira,
E eu não sei se todo mundo pensa em viajar, se vai ficar a semana toda fora, se vai realmente só tirar esse meio, se vai aproveitar o carnaval, só vai ficar em casa, não sei também, não compete muito perguntar isso a vocês. Mas o fato é que na quarta a gente volta, na segunda-feira, pelo que me informaram, eu falei com o Nathan ontem, e ele me disse que na segunda não vai funcionar, né? A gente não vai ter aula, na terça também não, mas aí na terça a gente não tem encontro, mas na quarta a gente retorna. Para sexta-feira, eu vou passar uma pequena atividade, mas eu prometo a vocês que é algo mais prazeroso, não é algo tão pesado como o que vocês fizeram, né? Assim, para ficar todo mundo enlouquecendo e tudo mais. É algo para vocês se distraírem no carnaval, porque infelizmente a gente, como vocês bem sabem, a gente tem um cronograma meio apertado e a gente precisa render nisso para poder colher esse tempo que a gente perdeu, que infelizmente não foi culpa minha nem de vocês, claro, mas foi o que aconteceu. Então, para sexta a gente tem uma coisa mais pontual, é uma coisa, prometo que é uma coisa mais simples, até o fim do dia eu prometo despachar lá no Classroom. E com relação às notas e reposições, eu acredito que até amanhã, eu tinha prometido para hoje, mas realmente não deu, porque tem que avaliar todos os trabalhos, aquela coisa toda, realmente não deu. E aí essa é uma métrica que vai valer também para animação, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. A gente não teve como, assim, eu vou avaliar tudo, né, tirar, para poder postar as notas para vocês, individualmente, claro, e aí eu já lanço também o que vai ser a proposta da reposição, né, para quem quiser fazer a reposição, quem tiver com, enfim, a necessidade de fazer, lembrando que a reposição só vale, é um jogo de uma ficha só, né, a gente só pode usar uma vez durante o período na disciplina, então usem bem isso direitinho. Então é isso. Encerramos por aqui. Se vocês estão muito caladinhas hoje, mas a gente encerra por aqui hoje e nos falamos então na quarta-feira. Espero vê-los por lá novamente. E tenham. Professor, essa reposição você já vai lançar agora, né? No caso, no Class? Isso. Eu vou, acho que, como eu falei, até no máximo, mais tardar até amanhã, provavelmente amanhã, porque aí hoje eu vou terminar de ver as questões dos trabalhos, dos meninos também que fizeram, e aí vou lançar tanto as notas deles, como a proposta da reposição. Aí eu já lanço prazo e tudo mais direitinho, como eu fiz com a etapa dos trabalhos que a gente lançou também. Tá, ok. Tá certo? Aí se tiver qualquer dúvida também, pode falar comigo lá pelo Classroom, ou então mandar algum e-mail, coisa do tipo. Certo. Tá bom? Pronto, pessoal. É isto. Então, tchauzinho pra vocês. E até daqui a pouco, né? A gente tem aula daqui a pouco. Quem tiver pagando a disciplina de animação. Ok? Até mais, professor. Beleza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.